Fala trader, eu sou Edgar Matos, sou trader e desenvolvedor e nesse vídeo eu vou estar te explicando o que é um candlestick. Então se você já é usuário avançado do canal, então passa esse vídeo ou vai lá e corre, chama alguém ali que está querendo aprender a investir, que está querendo entender como é que faz para ser lucrativo na bolsa utilizando padrões matemáticos de candlestick, que é o que a gente vai estar estudando dentro desse vídeo. E se você chegou aqui de paraquedas, fica tranquilo que eu vou desmistificar esse gráficozinho aí que você está vendo na tela agora, esse gráfico aí que parece ser complicado, mas é um gráfico muito simples, é uma coisa bem simples que você vai entender e vai entender qual é a real função desse tipo de gráfico. Beleza? Então se você gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui eu vou fazer uma série bem completa do zero, do iniciante do zero até um nível avançado, onde você vai poder aprender a operar utilizando padrões matemáticos e backtests, testes consistentes para descobrir se determinados padrões funcionam de verdade ou não. Beleza? Então vamos para cima! Então pessoal, estou aqui com um gráfico de candlesticks aberto e primeiro de tudo eu vou mostrar aqui para vocês o que é candlesticks, certo? Vamos entrar aqui na Wiki e vamos colocar aqui ó, candlesticks ali no Google e a gente vai chegar aqui nessa página. Vou mostrar uma coisa bem rápida aqui para vocês. Ó. Candlestick é uma técnica de análise gráfica de mercado criada no Japão em meados do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka, beleza? Mas o que é o candlestick? É uma coisa bem simples, gente. Eu vou explicar para vocês. Candlesticks são esses quadradinhos aqui, onde a gente tem um quadradinho e tem normalmente a gente tem aqui, ó, um filamentozinho em cima, um filamentozinho embaixo. E a gente pode ter esses quadradinhos de duas cores, né? Ou branco ou vermelho, ou branco ou preto, né? Na verdade. Ou então a gente pode ter outro padrão de cor que é ou verde ou vermelho. E eu vou mostrar isso tudo para vocês, beleza? Então vamos lá passo a passo entender o que são candlesticks e como eu começo a estudar a análise gráfica. Como é que eu começo, Edgar? Vamos lá. Então, gente, a gente vai vir aqui no Google, certo? De cara aqui no Google e a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai colocar aqui no Google TradingView. TradingView é uma ferramenta gratuita que a gente vai estar utilizando para abrir gráficos de determinadas ações, certo? Ou também são chamados de papéis, para que a gente possa ali estar fazendo a nossa análise, estar interpretando os determinados padrões que a gente vai estar operando dentro do mercado, beleza? Então eu venho aqui ó, no TradingView, clico aqui, ele vai abrir para mim o TradingView, certo? Aqui em português, certo? Se eu não tiver em português, procura aqui embaixo a opção aqui de ficar em português, deve ter em algum canto, certo? Ou então coloca aqui ó, br.tradeview.com que ele já vai abrir em português, beleza? E aqui a gente vai clicar na lupa para procurar o primeiro ativo, papel, ação, tudo basicamente ali a mesma coisa na hora que você está fazendo os seus estudos. E aqui, gente, a gente vai procurar aqui um gráfico qualquer de uma ação que você tem interesse em estar investindo. Eu vou procurar aqui Itaú, ó. Então eu venho aqui, ó, coloco Itaú e ele já vai mostrar para mim, ó, várias ações aqui do Itaú, certo? Itaú. E qual que eu vou abrir, Edgar? Eu vou abrir essa daqui, ó, que tem BMF Bovespa e tem a bandeirinha aqui do Brasil aqui de lado, beleza? Então eu venho aqui em cima ó, e coloco aqui, ó, abrir gráfico, certo? E aqui eu vou explicar para vocês o que é o famoso candlestick, como ele é simples, beleza, gente? Então aqui a gente abre um gráfico aqui meio complexo, né? Que a gente, quem nunca viu, pode estranhar. Mas vamos lá, vamos tirar o que não é necessário aqui da nossa tela, para que a gente deixe apenas o que é necessário e vocês possam entender o que é o candlestick. Ou também chamar de candle, viu, gente? Ou candle ou candlestick é a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui primeiro, ó, clicar nesse ícone aqui do botão direito para remover aqui essa lateral que não é necessário. Vamos clicar aqui com o botão direito em cima dessas barrinhas aqui também, ó, e colocar remover, porque eu quero mostrar para vocês só o gráfico, beleza? E aqui, gente, ó, eu vou fechar aqui essa propaganda e aqui, ó, eu vou clicar com o botão. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês que não tá aparecendo aqui na tela. Pera aí, deixa eu tirar aqui e vou mostrar aqui a parte de baixo aqui para vocês, ó, direitinho.
Vamos lá. Então estamos aqui com o gráfico aberto, gente. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês o que é o famoso candle, beleza? Como é que eu dou o zoom aqui, Edgar? Ou você pode segurar o Command ou o Ctrl, certo? E dar um scroll, ele vai dar um zoom. Então você pode arrastar aqui, ó. Clica no botão, clica aqui na abinha esquerda ou aqui embaixo, ó, nas datas, e ele vai dando esse zoom aqui para você, ó. Ou então com scroll, beleza? Então eu vou pegar aqui e vou escolher um candle aqui qualquer para estar mostrando para vocês o que é que ele significa, certo? Eu estou aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes, beleza? Eu estou aqui, ó, com Itaúsa 4, é um gráfico que a sigla dele é ITSA4, certo? E eu estou aqui, ó, do lado você vai ver o tempo gráfico desse gráfico. Qual é o tempo gráfico? É D. O que significa aqui, ó? Um dia. O que isso significa, Edgar? Significa que cada quadradinho desse, cada candle desse representa um dia no meu gráfico, beleza? Representa o que, Edgar? O que é que o candle representa? O candle representa a variação do preço do ativo naquele dia. Então, cada quadradinho desse representa para mim a variação do candle naquele dia, beleza? Então, eu posso escolher aqui qualquer um desses candles para explicar para vocês como é que o candle funciona. Eu vou escolher, gente, esse quadradinho aqui. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para estar desenhando aqui, certo? Deixa eu pegar aqui, ó, um retângulozinho desse aqui, ó. E a gente vai estar utilizando aqui, analisando esse candle aqui do meio, certo? Esse candlezinho aqui, ó. Esse candlezinho aqui. E o que é que tem nesse candle? Ó, primeiro de tudo, que vocês podem perceber quando vocês identificam o candle é a cor do candle. Vocês percebem aqui que eu tenho candles verde ou candles vermelho. Eu poderia também ter candles brancos, que seriam a mesma coisa de candles verdes, ou eu poderia ter candles também pretos, e os pretos significam a mesma coisa dos vermelhos. E o que é que significa a cor do candle, Edgar? O que é que significa um candle ser verde ou um candle ser vermelho? Um candle ser preto ou um candle ser branco? Vamos lá. O candle verde, ele significa uma coisa, ele significa que naquele dia desse gráfico o preço subiu. O preço começou em um valor X e terminou em um valor Y naquele dia. Mas ele terminou mais alto do que ele começou no começo do dia, beleza? Isso é um candle verde. Como assim, Edgar? Terminou? Eu não entendo como é que é isso. Vamos lá, pessoal, vou explicar detalhadamente para você. Quando a gente abre as negociações da Bolsa de Valores, tem muita gente querendo comprar ativos. Por exemplo, eu quero me tornar sócio da Itaúsa, então eu quero comprar ativos daquela empresa. Então eu quero comprar, beleza? E tem alguém lá que quer vender, então eu vou comprar daquela pessoa aquele ativo. E essas negociações, elas duram um determinado período. Por exemplo, aqui na Bovespa, a gente começa às 10 horas da manhã e negocia normalmente até às 17 horas, né? Às vezes a gente tem alguma variação de horário, mas normalmente são esses horários. Então o que acontece? Quando eu tenho um candle verde, significa que quando abriu o preço às 10 horas, esse preço foi menor do que o preço quando o pregão fechou às 17 horas. Então, durante o dia, as negociações fizeram com que o preço subisse, beleza? Então, quando a gente tem um candle verde, a gente tem um candle de alta. E quando é que a gente tem um candle vermelho, Edgar? Um candle, por exemplo, como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui qual é o candle que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse candle aqui, por exemplo, ó. Esse candle aqui, ó. Esse candle aqui. A gente tem aqui, ó, um candle de baixa, gente, um candle de baixa. Por que, Edgar, um candle de baixa? Porque esse candle aqui, ele terminou o dia, nesse dia o preço terminou mais baixo do que o preço começou. Beleza? Então assim, quer dizer o quê? Quer dizer que às 10 horas o mercado abriu um determinado preço e no final do dia o mercado fechou num preço menor do que aquele que ele abriu. Então entendido aí, né, pessoal? A gente tem um candle de alta quando o preço... Deixa eu apagar esse quadradinho aqui. A gente tem um candle aqui, ó, de alta. Quando, Edgar, um candle de alta? Quando o preço termina maior do que ele começou, certo? E a gente tem aqui, ó, um candle de baixa
quando o preço termina menor do que ele começou durante o dia. Então quer dizer o que, Edgar? Quer dizer que, ó, que todos esses candles aqui vermelhos, eles foram baixando o preço daquele ativo durante o dia, beleza? E eu vou explicar para vocês tudo, gente, beleza? Basicamente isso é a cor, certo? Então vamos lá, beleza, Edgar, entendi o que é a cor. Mas fora a cor, quais são as outras coisas que eu tenho aqui? Eu tenho outras coisas, né? Você vê que a gente tem um quadrado aqui e a gente tem, ó, um quadrado não, um retângulo aqui, e a gente tem aqui, ó, um filamento. Como é que se chama esse filamento? A gente pode chamar de vela ou de pavio, beleza? Então aqui, ó, a vela do candle ou então o pavio do candle é esse filamentozinho mais fino, e aqui a gente chama de corpo. O quadrado ali, o retângulo, é o corpo do candle. Então você pode ver aqui a diferença em alguns candles. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, candles em que o corpo está maior, está bem grande, né, o corpo. Aqui, por exemplo, a gente tem um candle que o corpo está bem grande, e a gente tem candles aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem candle aqui que o filamento, ou seja, a vela ou o pavio, está maior do que o corpo, como no caso desse candle aqui, ó. Como no caso desse candle aqui também, ó, esse candlezinho aqui, ó. Então aqui, ó, são candles em que a gente tem a vela maior do que o corpo. E o que que significa isso, Edgar? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui o que é cada um. Deixa eu apagar todos aqui também. Eu vou explicar para vocês o que é cada parte desse candle, beleza? Vamos lá, vamos nesse nosso candlezinho verde aqui novamente, e vocês vão entender primeiro o que é o corpo do candle. O que é o corpo do candle? Por que esse candle aqui tem um corpo grande, esse aqui tem um corpo pequeno, esse aqui tem um corpo médio, esse aqui tem um corpo pequeno? Por que, Edgar? Por que esses candles eles têm tamanhos diferentes? Vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é o corpo do candle? Quando a gente tem um candle onde ele é verde, significa o quê? Significa que eu já expliquei para vocês, que ele é um candle de alta, beleza? Então ele é um candle de alta. Certo, beleza, ele é um candle de alta. Mas por que significa o corpo do candle? O corpo do candle, gente, significa uma coisa bem simples. Significa onde está a parte de baixo de um candle verde. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos lá. A parte de baixo, essa partezinha aqui de baixo de um candle verde, essa partezinha aqui de baixo de um candle verde, ó, significa onde o preço começou naquele dia, significa a abertura do candle, beleza? Isso é a abertura do candle, significa onde o preço começou naquele dia. E nessa partezinha de cima do candle, essa partezinha aqui de cima, ó, significa aonde o preço terminou naquele dia. Então, já que o candle é verde, ele é um candle de alta, significa que a parte de baixo, a abertura do preço daquele dia, e em cima, onde o preço terminou naquele dia, beleza? Ah, Edgar, não estou vendo o preço. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou arrastar aqui um pouquinho para a direita, para que vocês vejam aqui, ó. Se liguem aqui, pessoal, ó. Aqui em cima, quando eu mexo o meu mouse, ó, ele me mostra aqui do lado, ó. Ele me mostra aqui do lado, ó, 10,29, 10,28, o preço que é o meu mouse, onde o meu mouse está. Então, se aqui é a máxima do candle, beleza? Então, ó, a máxima do candle aqui, do preço terminou nesse dia aqui desse candle em 10,29. E aqui, gente, a mínima do candle, o preço começou em 10,22. Então quer dizer o que, Edgar? Quer dizer que o preço no dia começou em 10,22 e o preço terminou naquele dia em 10,29, gente, beleza? Então aqui são as duas áreas onde o preço abriu, a abertura do candle, e aqui o fechamento do candle. Então a gente tem aqui dois dados bem importantes aqui para vocês, a abertura e fechamento. Vocês podem ver aqui na Wiki, ó, que ele mostra, ó, a abertura e o fechamento, beleza? A abertura é aqui quando o candle é um candle de alta e o fechamento é aqui quando é um candle de baixa. Beleza, Edgar, entendi aqui. E no caso vermelho, como é que é isso daí? É o contrário, gente, é bem simples. No caso do vermelho, a parte de baixo é o fechamento do candle, quer dizer, o preço caiu naquele dia, e a parte de cima é a abertura. Como assim, Edgar? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos pegar esse candlezinho aqui, ó. Esse aqui, ó, a gente tem aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, para que fique mais visível. Então, gente, o candle que a gente vai estar olhando aqui vai ser esse daqui, ó. Esse candle aqui, certo? O que que acontece?
Essa posição aqui de cima é a abertura do candle, beleza? Ele não é um candle de baixa, como eu expliquei para vocês. Então ele abre aqui em cima, certo? E ele fecha aqui embaixo, gente. Então ele fechou aqui, ó, e ele abriu bem aqui em cima. Então quer dizer o quê? Que ele abriu naquele dia, o preço começou em 11,71 e no final do dia, ó, o preço terminou em 11,48. Beleza? Então esse é um candle de baixa. O que acontece? A parte de cima dele, do corpo dele, é a abertura e a parte de baixo do corpo dele é o fechamento dele. Beleza? Ah, Edgar, já entendi aqui a parte do corpo. Beleza, mas o que são esses filamentozinhos que tem para cima, para baixo? Não entendo para que esse negócio existe, já que aqui é a abertura e aqui é o fechamento, já que aqui é a abertura e aqui é o fechamento. Para que existe esse filamento, essa vela? Para que existe essa vela, esse pavio? Para que existe? Vou explicar para vocês. O que acontece, gente? O preço aqui, vamos pegar esse candle aqui, ó, que tem um pavio bem grande, ó. Esse candle aqui, certo? Tem um pavio bem grande. O que acontece nesse candle aqui, ó? Ele é um candle de alta, não é? Ele não tá verde? Tá, Edgar, tá verde. Então o que acontece? Então quer dizer que ele abriu aqui e fechou aqui. Mas durante o dia, o que acontece? O preço chegou a bater nesse ponto aqui, na máxima desse pavio aqui, o preço chegou a bater. E aqui ele chegou a bater, né, a mínima dele foi esse embaixo do pavio aqui, ó. O que acontece? A gente não tem mais só abertura e fechamento. A gente tem aqui, ó, no comecinho aqui, ó, na parte de baixo do pavio, a gente tem a mínima do dia, certo? Onde o preço chegou a bater mais baixo, onde o preço ficou mais barato e depois o preço subiu, chegou a ficar aqui, ó, nesse valor aqui de 12,30, certo? Mas depois o preço caiu e acabou sendo fechado aqui, ó, nesse valor aqui, ó, de 11,97, beleza? Então com isso, gente, a gente tem mais outras informações. Lembrando que a gente tem agora 5 informações. A gente tem a cor, a gente tem a abertura, que é aqui, ó. A gente tem aqui o fechamento, a gente tem a máxima e a mínima. Então isso funciona tanto para candle de alta como para candle de baixa. Vou mostrar outro exemplo para que fique bem claro. Por exemplo, aqui, ó, nesse candle aqui que eu estou apontando aqui para vocês, ó, o que acontece? Nesse candle aqui, ó, ele abriu aqui, ó, ele abriu aqui nesse ponto aqui, ó, ele abriu o preço a 11,32, ele chegou a baixar a 11,30, certo? Ele fechou em 11,30 no final do dia, certo? Mas ele chegou a baixar até aqui, gente, até essa pontinha aqui, ó, até 11,20. Depois ele pode ter chegado aqui, ele chegou, né, na verdade, só não sei se foi antes ou depois, mas ele chegou a 11,34 e ele fechou aqui em 11,30. Então aqui a gente tem uma série de informação. E para que existe isso, Edgar? Para que existe esse pavio? Para que existe o corpo? Por que não poderia ter só o preço do dia? Porque aqui, gente, a gente estuda determinados comportamentos do mercado. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Esses comportamentos, pessoal, a gente vai estar estudando aí durante toda a nossa sequência de vídeos que eu vou estar fazendo para vocês, para iniciantes, certo? Mas eu vou explicar aqui um padrão de candle aqui para que vocês entendam por que é importante esse tipo de informação. Deixa eu ver aqui um padrão aqui, por exemplo, que é interessante. Por exemplo, esse padrão aqui é bem interessante, ó. Deixa eu ver aqui, não, deixa eu procurar aqui um padrão chamado preço de fechamento de reversão. Esse aqui é um padrão preço de fechamento de reversão. O que acontece, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente porque é tão importante esses padrões, certo? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, o preço caiu aqui, ó, deu uma pancada aqui para baixo, certo? Aí o preço caiu, no outro dia o preço caiu ainda mais, ó. Aí no outro dia a gente tem o preço subindo, mas o que foi que aconteceu, gente? Ó, o preço ele chegou a cair até aqui, ó. O preço chegou até aqui, ó, cai até aqui em 8,72. E o mercado, quando o preço chegou nesse preço, o mercado olhou e disse assim: caramba, esse preço está muito baixo, vamos subir esse preço, vamos comprar ações para que a oferta fique maior do que a demanda e o preço suba. Então eles começaram a comprar e esse preço, ó,
subiu, 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 até que fechou nesse ponto aqui, certo? Então isso, quando a gente enxerga só o candle, a gente consegue enxergar um padrão em que o preço caiu bastante, mas no mesmo dia houve uma ação compradora e o preço subiu, certo? E com isso, depois o preço continuou subindo, ó, e subiu, 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 e isso foi possível ser identificado através daquele padrão de candle, beleza, gente? Então, isso é o que eu queria explicar para vocês sobre candle. Eu tentei explicar de uma forma bem simples. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, certo? Se você é iniciante, então se você quer aprender tudo sobre análise técnica, tudo sobre criação de robôs, como é que você pode fazer para criar robôs, como é que você faz para identificar padrões, quais são os indicadores que a gente usa. Próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre indicadores, que servem indicadores como média móvel, por exemplo. Então vamos ter um tutorial aí do zero para você que é iniciante e quer aprender a investir consistentemente. Como assim, Edgar? Aqui no canal, pessoal, eu sempre mostro para as pessoas que já estão no nível mais avançado padrões, e eu faço estudos estatísticos e analíticos para descobrir se esses determinados padrões eles funcionam mesmo ou eles só funcionam no livro, só funcionam no YouTube, quando o cara apresenta o padrão para você. Isso que eu faço aqui constantemente aqui no canal, beleza? Então se você não é iniciante, se você assistiu esse vídeo até agora, passa ali para o iniciante, para um primo, para um parente. E gente, não deixa de se inscrever lá no Instagram. Lá no Instagram eu sempre mostro as minhas operações do dia, mostro o comportamento do 0,39, que é meu indicador para day trade, e mostro ali como é que você pode estar utilizando essas ferramentas. Se você já estiver avançando um pouco mais e quiser aprender a criar os seus próprios robôs e indicadores, dá uma olhada no treinamento que eu tenho, o link da descrição, onde eu mostro do zero como criar indicadores e robôs para o Profit. Beleza, gente? Então valeu, abraço, vamos nessa e vamos pra cima, vamos fazer grana, que o mercado foi feito pra gente fazer grana, não foi feito pra brincadeira não. Valeu, galera, abraço, tamo junto!